Glória a Deus. Gente, é o seguinte, essa mensagem aqui, Deus começou a falar comigo há mais ou menos umas 2 semanas atrás. E, cara, foi incrível, porque foi no momento onde eu não esperava. Sabe qual que é a tensão de você muitas vezes ter um culto todo sábado? Quando eu acabo o culto sábado, eu já estou preocupado com o que eu vou pregar semana que vem. Sabe que não dá nem tempo de você dar aquela curtida na mensagem. Mas Deus é bom, porque Ele fala de diversas formas. E hoje o tema que nós vamos falar sobre fé. E talvez fé seja algo que você fala: Ramon, tá tranquilo, eu domino, eu manjo disso, eu conheço, eu sei que fé é a certeza do que não se vê. Ok, nós vamos ainda mais fundo. Porque a palavra de Deus é assim, a gente cada vez mais pode se aprofundar, nós podemos mergulhar e conhecer Deus de uma forma infinita e plena. Então, eu começo perguntando: o que é fé? O que é fé para você? O que é fé? Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado: o que é fé? Bom, segundo o dicionário, a fé é o excesso de confiança em algo e a convicção extensa e persistência em algo abstrato. E para as pessoas que acreditam nisso, o abstrato se torna concreto. Vocês entenderam isso? Essa é a definição do dicionário. Se nós formos pegar pelo setor jurídico, nós temos advogado aqui na casa? Tem? Tirando o Pedro? Tem? Então, amém. Ali, advogado ali. Então vamos lá, fé segundo os advogados, isso eu pesquisei porque eu não sou advogado, então não manjo, mas diz lá que é um crédito atribuído a um documento, através do qual se firma um acordo, ocasionando com isso a sua própria veracidade. Certo ou errado? Dá um grito aí. Certo? Ou seja, isso é boa fé. Para os humanistas têm fé na humanidade e em si próprio. Você percebe que todas as pessoas no mundo têm fé em alguma coisa, acreditam em alguma coisa. A palavra fé vem do grego, de uma palavra na verdade do latim, que é fides. Fides significa crença. Todos nós temos crença em alguma coisa, até mesmo os ateus, aqueles que dizem eu não acredito em Deus, eles têm fé na ciência, eles acreditam que, cara, por algo, que aconteceu no universo, o mundo se formou. É meio maluco pensar nisso, mas é o que eles acreditam, e eu respeito. Eu fui pesquisar algumas coisas de pessoas na internet, você coloca assim, definição de fé, aparece 800 milhões de pessoas comentando e compartilhando e escrevendo as definições, e eu li um monte. Mas eu achei 2, eu achei de uma pessoa que eu acho que talvez não seja cristã, e de uma outra pessoa que eu acredito que seja cristã. Primeira definição que eu achei diz assim: ter fé é acreditar, obedecer e seguir e ter esperança em algo ou alguém. Eu achei muito boa essa definição. Teve uma outra pessoa que definiu: ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onisciência. A fé também é sinônimo de religião ou culto. Por exemplo, quando falamos de fé cristã ou da fé islâmica, ou seja lá qual fé, é acreditar em alguém ou em algum ato, e assim você ter esperança. Isso foi alguém que definiu. Tem uma pessoa que eu amo, que é o Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Esse cara foi muito brabo. E ele define fé da seguinte forma: fé significa literalmente desistir, se render ou se comprometer. Fé é total esperança. Para nós cristãos, fé é viver em Deus, é viver por Cristo. Não é verdade? Embora existam provas lógicas e argumentos intelectuais, a nossa fé não se baseia nisso. O objetivo da nossa fé, ele até pode ser invisível, mas ele não é desconhecido. Você entende isso? O objetivo da sua fé pode até ser invisível aos seus olhos, mas ele não é desconhecido. Hebreus 11, 1, 3 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Lembram disso? Haja luz e houve luz. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você lembra daquilo que eu falei lá no começo? Do abstrato que se torna concreto? Hebreus diz a mesma coisa. O visível veio a existir das coisas que não aparecem, do invisível. Com base em tudo isso que nós vimos aqui, fé, talvez você fale: Ramon, eu sei de tudo isso, tá tranquilo, sabidão, ou sabichão,
ou sabichona, sei lá. Mas hoje nós vamos abordar 3 ações e 3 benefícios da fé. Vocês estão prontos para isso? Amém? Vocês estão prontos para isso? Glória a Deus. Então, a primeira ação que eu quero falar hoje com você é obediência por fé. Obediência por fé. O Marlon falou que ele ama lá o livro de Romanos. O Marlon eu amo quando ele ministra, porque, cara, esse menino tem uma profundidade. Hoje ele está com um bigodinho, está parecendo um pouco mexicano, mas eu amo a vida dele. Mas Romanos 16, 26 diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Paulo começa o livro de Romanos lá, falando muito a respeito de quem ele era. Ele faz uma bela declaração. Se você pegar o primeiro capítulo do livro de Romanos, está escrito assim: Paulo diz: eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. E ele vai ali falando e abrindo o seu coração de quem ele era. Mas isso aqui é o encerramento do livro de Romanos. E Paulo começa dizendo quem ele era e termina o livro de Romanos fazendo uma doxologia. Vocês sabem o que é doxologia? Doxologia é uma forma litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada. Ou seja, é uma expressão poética musical de louvor a Deus. Essa palavra doxologia, ela é composta por 2 palavras gregas: doxa, que é glória, e logia, que é palavra. E aqui eu quero te explicar que o significado ou conceito de doxologia é usar palavras para dar forma ao louvor, usando poesias, orações, músicas e qualquer forma que você se expressa na presença de Deus através de palavras. E aí você vai me perguntar: cara, o que doxologia tem a ver com obediência em fé? Quantos aqui estão se fazendo essa pergunta? Não é possível que só eu fiz essa pergunta quando Deus revelou isso para mim. Eu falei: tá, Deus, e agora? Como que eu ligo os pontos? E Deus me disse o seguinte: que um autêntico ato de fé, ele sempre está conectado a uma vida de adoração. Um autêntico ato de fé, ele sempre tem que estar conectado a uma vida de adoração. Não tem como você ter uma vida de adoração sem uma obediência a Deus. Esse ato de adoração que não diz respeito simplesmente à adoração através de louvor, mas qualquer forma de expressão, através de poesias, através de palavras, através de um simples bate-papo, precisam ser para glorificar o nome dele. Isso é adoração, é você colocar Deus como centro da sua vida em todos os momentos. Senhor, eu te amo porque o Senhor me deu um carro. Senhor, eu te amo porque o Senhor me deu o ar que eu respiro. Senhor, eu te adoro porque o Senhor é isso. Senhor, eu estou bravo por causa disso, mas eu creio que o Senhor é bom. Toda forma de expressão através das suas palavras precisam ser para glorificar o nome de Deus. E o resultado de você obedecer por fé é que você conhece o Deus Pai, é que você conhece o Deus Filho, e é que você conhece o Deus Espírito de uma forma muito especial e muito profunda. Você não simplesmente conhece quem eles são na sua essência, mas você tem acesso aos benefícios que esse conhecimento te gera. Obediência por fé, muitas vezes é muito complicado. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão começa Deus dizendo para ele: Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela, que eu vou te mostrar para onde você vai, que eu te mostrarei o caminho. Deus não falou para ele: Abraão, sai de Osasco e vai para Guarulhos, que vai dar tudo bem. Não, sai para o desconhecido, e eu vou te mostrar onde que eu vou te levar. Vocês percebem que durante toda a vida de Abraão, a sua fé foi testada de forma progressiva. Mas ele cria tanto que Deus era um bom Deus. Não é à toa que Abraão é chamado o pai da fé, porque ele cria tanto que Deus o abençoaria onde ele estivesse. E de fato Deus abençoou. Jó, aliás, seu sobrinho Ló fez um monte de besteira, e Abraão estava lá para socorrer. Mas antes disso, Abraão disse a Ló: Ló, escolhe o seu lado que eu vou para o outro, porque havia briga entre as pessoas que trabalhavam entre eles. Então eles decidiram se separar. E Ló, aos olhos humanos, escolheu o melhor para ele. Mas Abraão cria que onde ele estivesse estaria também a glória de Deus.
E foi assim que aconteceu. Mas então nós chegamos em um ponto onde Deus revela a Abraão: você será pai de multidões. Como, Deus? Como que eu posso ser pai de multidões se a minha esposa já é bem velhinha e eu não posso engravidar, ela não pode engravidar? Mas Abraão creu na promessa. A sua fé foi testada mais uma vez. Até então ter a sua fé testada, eu acredito, no nível mais difícil. Quando Deus diz para ele: Abraão, depois de Isaac ter nascido: Abraão, meu filho, pegue o seu filho, aquele que você ama, e vá até ao monte fazer sacrifício, para sacrificar, para matar o seu filho. Então, subindo ao monte, em Gênesis 22:7, numa conversa entre Abraão e Isaac, Isaac começa a perguntar para o seu pai. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Talvez você fale: mas não tem nada a ver. Deixa eu te falar. Quando Abraão, antes de subir no monte junto com as pessoas que estavam com ele, falou o seguinte: olha só, nós vamos para ali para adorarmos e nós voltaremos. Abraão não disse: eu vou e eu vou voltar. Nós vamos e eu vou voltar. Ele sempre usou nós vamos e nós voltaremos. Abraão tinha certeza absoluta que Deus faria algo extraordinário na vida dele, ou na vida de Isaac. Eu acredito que Abraão talvez tenha pensado: realmente eu vou ter que sacrificar o meu filho, e eu estou pronto para isso, porque eu tenho fé e eu creio que essa obediência vai me gerar um relacionamento ainda mais íntimo. Mas mais do que isso, Deus não vai me desamparar, porque as suas promessas não mentem. Se Ele disse que eu sou pai de multidão, Ele não vai matar o meu único filho. E se isso acontecer, Ele tem poder para ressuscitar, e eu sei que Ele fará dessa forma. Essa é a minha forma de ver. E Abraão obedece, e naquele momento, quando ele estende para matar, ele ouve uma voz: não toque nele. E de repente ele olha um cordeiro preso entre os lugares, e lá ele achou cordeiro para o sacrifício. O que eu quero te falar é o seguinte: uma obediência em fé alcança o sobrenatural e atrai para o natural. Um ato de obediência, fé, só acontece com uma intimidade profunda a Deus. Com uma intimidade profunda com Deus. E aqui eu quero te falar que obedecer por fé, você não precisa entender, você não precisa sentir, você precisa crer. Crer que Ele fará. E foi exatamente o que Abraão fez. Abraão creu que a palavra de Deus, que a voz de Deus o traria ao melhor. E de fato trouxe, porque se Abraão não tivesse obedecido por fé, ele jamais teria conhecido Deus provedor. E aqui eu quero te falar uma coisa: o que Jesus está te pedindo hoje, e o que eu quero ser a voz do Espírito na sua vida, a voz do Espírito Santo, é que talvez tenha algo que você tenha medo de abrir mão, algo que talvez você não queira se desfazer, mas no fundo você sabe o que você tem que fazer. Ter fé é obedecer mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não sinta um arrepio. Ter fé é você acreditar e ouvir a voz do Espírito e a voz de Deus. Eu quero aqui contar uma ilustração. Essa história conta a história de um alpinista extremamente bom no que ele fazia, já tinha escalado os melhores picos e os maiores picos. Então, em um dia ele decide escalar um pico que nem de longe era o mais difícil que ele já tinha feito. Mas de forma despretensiosa, ele montou a sua mala, ele se preparou, ele se equipou e ele começou a escalar esse monte. Aconteceu que no meio desse monte, ele é atingido por uma tempestade. E essa tempestade o jogou contra a rocha, o jogou contra as pedras, e a sua mochila caiu, ele perdeu todos os seus equipamentos. Perdeu lanterna, perdeu uma série de coisas, só ficou com a corda que ele estava e com uma faca que ele tinha na cinta. Ele persistiu, ele continuou, ele chegou até o pico do monte, mas em um ato de deslize, depois de ter cravado as estacas, ele se desequilibrou e caiu. E durante a queda, muitas coisas foram passando pela sua cabeça. Os seus filhos que estavam em casa, a sua família, as coisas que muitas vezes ele negou a se fazer para sua mãe, para o seu pai. Então, de repente, ele se vê conversando com Deus e fala: Senhor, me ajuda. E ele sente um tranco
absurdo, como se o seu corpo fosse se romper ao meio. E ele parou de cair. Ele estava pendurado na corda, porque cravou muito bem suas estacas. Então ali naquele lugar escuro, sem ele conseguir enxergar um palmo à frente, ele falou: Senhor, o Senhor me fez parar até aqui, agora o Senhor precisa me ajudar, dá um jeito. E ele ouve uma voz do céu dizendo: corta a corda, corta a corda. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está te dizendo hoje: corta a corda, corta a corda. Só que ao invés de obedecer por fé, nessa voz que ele ouvia, ele se agarrou nessa corda ainda mais firme, e ficou ali. No dia seguinte, o grupo de resgate achou esse alpinista suspenso a menos de 2 metros do chão. O que eu quero te dizer com isso? Quando Deus te disser, não duvide. Deus jamais te colocará em uma situação de risco. Deus jamais te pedirá algo que possa ferir a sua vida, ferir as suas emoções ou te ferir fisicamente. Esse não é o Deus que nós servimos. Deus nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Obediência por fé requer coragem. Amém? Glória a Deus. A segunda ação de fé que eu quero abordar hoje: orar por fé. Quantos aqui têm o costume de orar? Quantos aqui têm o costume de orar por fé? Orar por fé é mais do que orar. Tiago 5,15 diz assim: e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, não somente as enfermidades, mas também os pecados. Uma oração de fé faz com que você entregue a sua vida para Deus, é ou não é? Então quando você entrega a sua vida para Deus, os seus pecados são perdoados. Amém? Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. Jesus foi a pessoa mais incrível, mais poderosa. Nunca existiu antes dele e nunca existiu depois dele alguém com tanto poder e tanta autoridade. Você sabia que só no Novo Testamento, ali, se nós pegarmos os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos, Jesus operou 35 milagres. O próprio Jesus, fora os que não constam na Bíblia. 35 milagres, dentre eles curas físicas, curas emocionais e curas espirituais. Mas especificamente desse texto aqui, nós estamos falando de um enfermo, enfermidade física. E eu quero abordar com você que o resultado de orar por fé, orar significa você falar com Deus. E o problema é que muitas pessoas, muitas vezes, acham que elas precisam ser totalmente santas, ou então ter uma vida totalmente reta, ou então ter uma formalidade absurda para falar com Deus. E eu quero te dizer que não é assim. Você não precisa chegar na presença de Deus e falar: ó, Santíssimo, Excelso, Soberano, Rei da terra, de todos os judeus, e de todos os... Cara, você até pode fazer, mas Deus olha o seu coração. Muitas vezes as minhas conversas com Deus foi: Senhor, olha só, eu estou muito irritado, eu estou muito chateado, eu estou pistola, porque isso aconteceu, eu não consigo controlar as minhas emoções, eu aquilo. Cara, eu abro o meu coração como se eu de fato estivesse falando para o meu melhor amigo. E é isso que o Senhor quer ouvir da sua boca, sinceridade. Eu acho um barato pessoas novas convertidas quando vão orar, que muitas vezes falta um vocabulário crentez, então tudo que sai do fundo do coração. É isso que Deus quer que você tenha: orar, falar com Deus do seu coração, não da sua mente. Nós precisamos parar de racionalizar, intelectualizar e falar com o nosso coração, porque Ele enxerga o nosso coração. Mas esse texto aqui, voltando ao texto, ele fala de curar o enfermo na sua forma física. Então eu quero falar que o resultado de uma oração por fé é que essa oração, ela te traz cura. Isso é um fato. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não sou eu falando, são cientistas que dizem. Existe algum cientista aqui hoje? Não é possível. Jesus Cristo, nós temos um cientista aqui. Uau! Ó, arrepiei. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria nesse meio, viu? Mas vamos lá.
Cientistas dizem que o ato de fé ele encoraja o fluxo de energia curadora de modo literal. Apesar de uma cura efetuar muitas vezes sem fé, porque muitas vezes você não precisa de fé para ser curado. Pessoas, fosse isso, muita gente ia morrer. Mas assim, as pessoas têm fé em algo. Então talvez não tenham fé em Deus, mas tenham fé na medicina. E tá bom, cara, tudo bem. Tem fé no remédio que toma. Mas muitas vezes essa fé espiritual, que eu vou mostrar dados para vocês aqui, ela não anda com pessoas muitas vezes que, cara, estão em coma, estão sedadas. E aqui falar em sedado, eu vi a respeito do nosso prefeito, e aqui eu estendo a minha oração para ele, para que Deus visite a sua casa, visite a sua família, e cara, se for da vontade de Deus, que Ele cure toda enfermidade, que Ele, acalme o coração do seu filho. Mas voltando aqui, eu quero te dizer uma coisa, que até mesmo quando a fé é impossível da parte de alguém que está sendo curado, ela é necessária para que a cura aconteça. Mesmo se uma pessoa que não crê em Deus deseja ser curada, ela vai ter que tomar um remédio, ou ela vai ter que fazer alguma coisa para ser curada. Mas o que eu quero te falar é, com base em estudos de fé, mas fé em Deus, eu quero te apresentar que já existem estudos que comprovam as dezenas de benefícios que pessoas que têm fé em Deus, os benefícios que ela tem em cura através do seu corpo e da sua mente. Ficou claro isso? Então vamos lá. Um estudo realizado em 2001 pelo Centro de Adição de Abusos e Drogas dos Estados Unidos confirmou que que pessoas e adultos que não têm fé, não têm nenhuma fé, ou então que não consideram a religião importante, essas pessoas consomem mais droga e álcool do que aqueles que têm uma fé relevante. Sabe o que é uma fé relevante? É uma fé pequena. Ou seja, esse estudo mostrou que pessoas que não têm fé nenhuma, consomem mais drogas e mais álcool do que aqueles que têm um pouquinho de fé. Fé em Deus. Tudo isso aqui que eu estou falando fé em Deus. Os benefícios da fé em Deus são estudados desde os anos 80 no Brasil. Vocês sabiam disso? A OMS atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Cara, a gente sabe disso. Porque quantas pessoas não foram curadas de depressão, quantas pessoas não foram curadas de doenças, não é verdade? Eu praticamente já fui curado de doença física, doença emocional e doença espiritual também, porque hoje eu sou um cristão. Mas eu tive essa fé, eu tive essa cura. Eu tive meningite quando eu tive há 11 anos. E cara, os médicos disseram para o meu pai, olha, vocês se preparam para o pior, porque se ele não morrer, alguma sequela grave eu vou ter. Ele vai ter, eu vou ter não, né? Ele vai ter. Cara, o que aconteceu é que Deus curou a minha vida de maneira extraordinária. Quando um pastor de uma igreja que eu frequentava foi orar por mim, e ele proferiu uma palavra de fé, e eu fui curado. E naquela semana eu estava fora do hospital, sem nenhuma sequela. Eu tive... No âmbito emocional, eu fui curado da depressão. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu me mediquei, eu tomei os remédios, mas milagrosamente o Senhor curou a minha depressão. Deus faz isso, e a OMS só atestou o que para nós é óbvio, mas talvez você tenha se esquecido no meio do caminho. Em 2004, a Associação Paulista de... Peraí, deixa eu antes de falar, a gente já tem um advogado, já tem um cientista, a gente tem algum médico aqui? Meu Deus. A gente tem algum piloto de Fórmula 1 aqui? Talvez assistindo online. Mas olha só, você que está aí, médico, você pode comprovar o que eu estou te falando. Em 2004, a Associação Paulista de Medicina publicou uma pesquisa que afirma que o poder da oração e da fé na recuperação de pacientes com câncer. Olha que forte, cara. Um cientista americano chamado Andrew Newberg, ele é professor da universidade na Pensilvânia, ele revelou em seu livro How God Changed Your Brain, como Deus muda a sua mente, que quanto mais pensamos em Deus, mais intensamente serão as alterações nos circuitos neurais. E como que ele viu isso? Através de uma outra pesquisa realizada pela faculdade
pela Universidade Thomas Jefferson, também na Pensilvânia, onde eles pegaram pessoas de fé que estavam doentes e fizeram ressonância magnética nos seus cérebros, né? E viram que durante a oração eles ativavam certas áreas específicas do cérebro. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Uma fé genuína produz fruto, mas a oração por meio da fé, ela gera cura. É isso que ela vai gerar em você hoje. Você pode você pode dizer que existem provas que, né, enfim. Deixa eu te falar, você pode dizer muitas vezes que, olha, eu tenho fé, mas são as suas ações que comprovam se de fato você tem fé ou se você não tem fé. Você pode dizer que você tem fé, mas é nessas horas de enfermidade que nós vemos se você exerce a sua fé ou se você não exerce a sua fé. Quantos aqui acordaram doente hoje? Ou sentindo alguma coisa, ou sentindo dor, ou com dor de cabeça? Você orou? Ou você simplesmente pegou o primeiro remédio que estava na sua frente? E eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te julgar de forma alguma. O que eu quero é startar algo em você, um poder que você já carrega, que é o poder da oração através do Espírito Santo. Isso você já tem dentro de você. Deixa eu te falar, o fundamento da nossa fé é Jesus, amém? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, Ele seria fiel e poderoso para fazer. Tudo aquilo que nós pedíssemos para que o Pai fosse glorificado, Ele nos concederia. A palavra de Deus diz que quando nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, através da oração. E aqui é a chave de tudo isso. Você precisa entender o seu papel perante Deus. E você precisa entender o papel de Deus. O seu papel não é curar, o seu papel é orar. O papel dele é curar. É assim que funciona, simples assim. Se alguém estiver doente na sua casa, impõe as mãos sobre ela, mas com fé, porque você precisa ter fé. Não da boca para fora, mas exerça a sua fé com autoridade em nome de Jesus. Tiago 5,16, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E é isso, você tem poder. Se você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, você tem poder. Então a primeira coisa que nós falamos, obediência por fé. O benefício de obedecer por fé é que você conhece a Deus, que você conhece o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. O segundo ponto, orar por fé. E o benefício de você orar por fé é que você tem cura. E aqui nós usamos o texto de Tiago que fala especificamente a respeito de uma enfermidade, cura física. E a terceira ação que eu quero te dizer é lutar em fé. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamada, e de que fizestes uma boa confissão perante muitas testemunhas. Lutar em fé. Lutar em fé ou combater em fé, depende da versão que você usa, fala sobre uma batalha espiritual. A entrega, quando nós nos entregamos a Cristo, automaticamente existe uma luta dentro de nós entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Nós lutamos em fé, mas também precisamos lutar munidos de fé, municiados de fé. Você entende isso? Vamos pegar, se nós pegarmos a história de Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi, um jovem de 16 anos, sem armadura, sem arma, simplesmente com a sua funda, o seu estilingue, como alguns dizem, simplesmente ficou irado porque aqueles filisteus estavam se levantando contra Deus. E ele disse: ei, você vem contra mim, contra espada, contra essas palavras, com tudo isso, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que Deus ia fazer algo milagroso. Davi sabia que ele estava municiado, porque existia alguém por trás dele, que dizia: vai. Meu amigo, deixa eu te falar, qual a chance de uma pessoa pegar uma pedra e tacar na cabeça de um outro, de um gigante, derrubar essa pessoa? Querido, se não for pelo Espírito Santo, ou então um tijolo, um bloco de concreto, nunca vai acontecer, cara. Nunca vai acontecer. Com certeza não era 30 metros de distância, mas também não era 30 centímetros. Davi sabia em nome de quem ele estava indo, e sabia quem estava ali empoderando ele para aquela luta. Deixa eu te falar, você tem lutado as suas lutas?
Deixa eu te falar, saiba que existe alguém que, se você obedecer por fé, se você orar por fé, vai ter alguém que vai lutar por fé e vai te municiar de fé para que você vença as suas batalhas. A fé é a vitória que vence o mundo, gente. A fé é a vitória que vence o mundo. Isso não sou eu que estou falando. 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Esse é o ensinamento, que cada crente seja um bom, que cada cristão, eu, você, que nós sejamos bons representantes de Deus, da fé que nós temos nele. A fé precisa operar em cada um de nós. E aí sabe qual que é o resultado em você lutar em fé? Você decide viver para Cristo. Não importa o que aconteça, você vive para Cristo. Quando essa fé opera de forma profunda, nós conhecemos o amor de Deus em sua essência. Embora você pense que talvez você tenha perdido essa batalha, essa fé ela é gerada em amor e você se sente tão pleno. Você se sente tão cheio da presença de Deus. Confiar em Deus em cada momento, nos bons e nos ruins, em tudo adorar o Senhor. Quando você tem esse nível de fé, meu amigo, você entende que Ele sempre vai estar do seu lado. E então quando você tem a fé nele, produz amor em você. Um amor que te cura, um amor que te restaura, um amor que ministra no seu coração. E quando você demonstra o seu amor, como você demonstra o seu amor? Você demonstra o seu amor perante Deus através da fé. É uma via de duas mãos. Você tem fé, você demonstra o seu amor nele, e porque você tem fé nele, ele derrama um amor sobre você. É assim que acontece. Tem uma música que ela fala comigo, ela fala muito comigo. E essa música, na verdade, ela tem história na minha vida, porque nós morávamos nos Estados Unidos, e nós tínhamos acabado de colocar o Enzo na escola, numa escola americana, onde ele não falava uma palavra em inglês. E diferente do Brasil, lá não existe adaptação. Simplesmente você deixa o seu filho, e o seu filho fica das 8 da manhã às 3 da tarde. O meu sentimento é que, cara, eu estava ali enviando ele para o matadouro. Eu lembro do primeiro dia que ele foi para a escola, eu e a Erika, a gente estava preparando a mudança ainda, né, de Orlando para Tulsa, e a gente estava dentro de um apartamento completamente vazio, sem móveis. E a gente ficou, eu acho que umas 2 horas sentado, olhando para o chão, sem olhar um para a cara do outro, pensando, o que a gente fez? Como será que meu filho está? Enfim, eu estou contando isso porque logo na sequência, 3 meses depois, basicamente, o Enzo fez uma apresentação de Thanksgiving na escola. E ele cantou essa música. Mas essa música fala a respeito de um Deus de milagre. E eu sempre amei, cara, porque para mim eu falava, uau, esse é o Deus que eu sirvo. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que faz. É sobrenatural você pensar que um jovem de 16 anos derrotou um gigante. É sobrenatural você pensar que um Deus abriu um mar inteiro só para salvar o seu povo. É sobrenatural você parar para pensar que Deus mandou o sol parar para que o seu povo vencesse uma guerra. Quem escreveu essa música? O nome do compositor é Chris Aquila. Chris Aquila. Ele é um compositor da Bethel. E ele escreveu, e eu descobri, por isso que eu falei que Deus começou a falar comigo há umas 2 semanas atrás, enquanto eu estava ouvindo essa música, e eu sempre me emocionei, mas ela tornou muito mais forte quando eu descobri o contexto dessa música. Essa música foi escrita no seguinte contexto: ele tinha acabado de perder o seu bebê. Cara, eu falei, Senhor, a minha fé é nada se comparada com a desse cara. Porque eu acho essa música linda, porque ela fala do Senhor, mas será que eu seria capaz de declarar que o Senhor é um Deus que cura, mesmo se o Senhor não me curasse? Será que eu seria capaz de falar que o Senhor é um Deus provedor, mesmo que eu não tivesse comida na geladeira da minha casa?
E eu me arrependi, cara, eu me humilhei perante o Senhor. Eu falei, me perdoa, Senhor. Mas o Senhor me fez olhar, Ele falou, levanta. Você já passou por situações, talvez não tão dolorosas, nem de perto tão dolorosas, mas você me honrou e você me adorou. A minha pergunta que eu quero falar para você: será que você poderia adorar o Senhor? Será que você poderia dizer que Ele é um Deus que cura, mesmo se Ele não te curar? Lutar em fé, munidos de fé. Será que você poderia manter a sua expectativa alta, mesmo que as coisas não estejam acontecendo na sua vida? Você continuaria lutando em fé? Você continuaria dizendo que Ele cura, que Ele provê, que Ele restaura, mesmo se todas as coisas derem erradas na sua vida? Deixa eu te falar que lutar em fé te dá vitória, de qualquer forma. Talvez não da forma como você pensa, mas te dá vitória. Lutar em fé faz com que você não questione os acontecimentos. Não questione no sentido de imputar a culpa a Deus, a algo ruim que está acontecendo na sua vida. O mundo é ruim porque o ser humano decidiu desobedecer a Deus. E não porque Deus é um mau Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Você precisa entender, cara, que Ele não muda, a sua essência não muda. Olha essa frase que o Chris Aquilon disse, quando foram questionar, cara, como você conseguiu? Ele disse o seguinte: muitas vezes queremos culpar a Deus pelas coisas que deram errado, mas a verdade é que Ele é bom, que Ele é fiel. Essas verdades não mudam, Ele continua sendo Deus de milagre. Isso é fé. Isso é fé. Será que a sua fé tem honrado a Deus? Queria pedir que todo mundo ficasse em pé, que você baixasse a sua cabeça e que você começasse a se questionar isso. A sua fé tem honrado a Deus? Na sua casa, você na sua casa, a sua fé tem honrado a Deus? A forma como você tem vivido a sua vida, qual tem sido a sua confissão de fé perante Deus? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Será que você tem fé em Deus, a fé que Ele merece? O que nós temos hoje é que quando nós vivemos em fé, nós conhecemos um consolo. Você lembra do que eu falei? A nossa expressão de amor a Deus é a fé. E a fé que nós temos nele, Ele transforma em amor que inunda as nossas vidas. E é esse amor, e é por conta desse amor, que esse compositor teve o potencial de ter esse entendimento e escrever essas palavras. Porque o amor de Cristo nos consola, o amor de Cristo nos restaura. Quando conhecemos um amor que não conseguimos mensurar, deixa eu te falar, nós entendemos que a nossa dor nunca será maior do que o nosso Deus. A dor que você tem hoje, a dor que você vive, ela nunca vai ser maior do que o Deus de milagres. Ela nunca vai ser maior do que o Deus de milagres. Ele detém a soberania do mundo em suas mãos. E eu quero me dirigir a você, que entrou aqui talvez pela primeira vez, ou já tem vindo aqui, mas nunca entregou o seu coração de forma verdadeira a Cristo. Esse é o primeiro ato de fé da vida de um cristão. É reconhecer que Ele é o autor e o salvador das nossas vidas. Só existe um meio de Ele trabalhar, através de você. É você entregando o seu coração a Ele, dizendo: Senhor, eu não sou nada e o Senhor é tudo. Exercer a fé é você acreditar, e você realmente não está vendo, mas talvez você esteja sentindo Ele aqui. E quando você sente, quando você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, o invisível se torna algo ou alguém conhecido na sua vida. E você é transformado pelo amor que Ele gera em você. Entregar o seu coração para Jesus vai fazer com que você entenda o que é obedecer por fé, o que é lutar por fé e o que é orar por fé. Obedecer em fé, hoje talvez precise ser o seu primeiro ato, a sua primeira decisão. Senhor, eu decido entregar o meu coração em suas mãos. Eu decido, eu quero ter essa fé. Talvez você não consiga isso sozinho, mas nós estamos aqui para te ajudar.
Você que deseja fazer uma oração de confissão, levante a sua mão onde você estiver. Eu sei que hoje é dia de salvação. Eu sei que o Senhor preparou esse dia para que você pudesse ter um encontro com Ele. Onde você estiver, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Nós não estamos aqui querendo te pedir absolutamente nada. Nós queremos te dar uma dica e um conselho para que você abra o seu coração, para que Ele entre na sua vida e Ele te transforme. Existe alguém que deseja fazer uma oração de confissão? Levante a sua mão bem alto para que nós possamos te ver. Bem alto para que nós possamos te ver. Se você estiver vendo alguém do seu lado com a mão levantada, aponte para mim. Você que está nos assistindo online, se você deseja fazer essa oração, existe um QR Code na tela na sua tela aí. Aponte o celular para cá e nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus e você vai ser abençoado. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Existe alguém? Amém. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, e diga ao Senhor, fala: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em suas mãos. Eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que a minha fé no Senhor será restaurada, porque eu reconheço o seu sacrifício por mim. Por isso eu te peço perdão, Jesus, pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós pedimos que você nos procure aqui no final do culto. Algum de nós, pode ser alguém da banda, alguém do staff que está trabalhando aqui hoje, ou me procure. E se você fez essa oração online, nós também queremos conectar com você, de verdade. Nós queremos conhecer a sua história, nós queremos te ajudar durante esse processo, nós queremos te ajudar nessa caminhada. Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Talvez você tenha questionado Deus, talvez você tenha desobedecido a Deus, talvez você não tenha tido fé realmente que Ele é capaz de fazer absolutamente todas as coisas. E hoje é dia de restauração. Eu quero falar que a restauração chegou nesse lugar, para que você saia daqui impactado, transformado, cheio de autoridade, porque você decidiu obedecer por fé, porque você decidiu orar por fé e porque você decidiu lutar por fé. Sua mão onde você estiver, em cada canto desse lugar, levante as suas mãos. Você na sua casa, levante a sua mão. Vamos adorar o Senhor. Espírito Santo, nós te louvamos por quem o Senhor é. Nós te adoramos, Jesus, por essa palavra. Nós te adoramos por esse tempo. E nós nos humilhamos na sua presença, dizendo que nós queremos mais do Senhor. Deus, que nós possamos mergulhar em fé, Pai. E nós confessamos com as nossas bocas que nós não precisamos ver, que nós não precisamos sentir, que nós cremos e que nós seguiremos adiante, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nisso que nós nos apegamos e dizemos que nós nos rendemos à tua soberania. Nós nos rendemos diante do Senhor e nós dizemos: seja bem-vindo nas nossas vidas, e que nós possamos expressar quem o Senhor é todos os dias. Nós te louvamos, Jesus, por esse tempo precioso, e nós declaramos as bênçãos sobre cada um daqueles que estão aqui, Pai. Pedimos que o Senhor leve cada um em segurança, Pai, que essa palavra venha confrontá-los e confortá-los, Pai, porque é isso que o Senhor faz. O seu confronto e o seu conforto nos traz salvação, nos traz paz, nos traz alegria. Nós saímos daqui alegres, Senhor. Nós estamos alegres por aquilo que o Senhor fez no dia de hoje, e nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós dizemos que o Senhor é e há de vir. Nós declaramos que o Senhor detém todas as coisas, que o Senhor detém a morte, que o Senhor detém o poder da vida, e que nós nos rendemos diante da sua soberania. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você saia daqui cheio da presença de Deus,
E não se esqueça, fé, exerça a sua fé. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que a fé é como um músculo, que quanto mais você exerce, mais você cresce. E nós estamos diante de pessoas aqui, bodybuilders espiritualmente. Nós estamos vendo pessoas que começarão esse trabalho para ficar bombadão espiritualmente, cheio de fé. E essa fé vai transformar vidas, amém? Deus te abençoe, que você saia daqui transformado, em nome de Jesus.